Paz a todos, tudo bem? Professor Paulo Andrade, professor aqui do CETEPEB, Seminário Pentecostal do Brasil. Vamos falar sobre o livro de Cantares. De onde teria surgido esse título, né? Cantares. Se você puder agora abrir sua Bíblia em Cantares, capítulo 1, versículo 1, no texto em hebraico, vamos encontrar aqui a seguinte expressão, né? Shir Hashirim Asher Lishlomo. Então, aqui nós temos Shir HaShirim, cântico dos cânticos. Esse superlativo que aparece aqui, ele surge em função da necessidade de que, no hebraico bíblico, ele era muito limitado no tocante a adjetivos, uso de adjetivos. Então, frequentemente nós vamos encontrar, diante da necessidade de usar superlativos, dois substantivos, o primeiro no singular, o segundo no plural, e prefixado pelo artigo definido ra. O caso aqui em apreço, nós temos shir, que significa cântico, ha-shirim, cântico dos cânticos. Seria uma referência, possivelmente, a 1 Reis 4:32, quando é dito que Salomão teria sido responsável por mais de 1.005, não é? E aí, dentre esses, o melhor dos cânticos, ou o mais excelente, ou o maior, seria exatamente Cantares. Então, Cantares, ele é o melhor dos cânticos já possivelmente produzido por Salomão. Cântico dos cânticos. É incomparável, né, a termos como, por exemplo, Santo dos Santos. Então, tradicionalmente, esse livro fazia parte do chamado 5 Meglot, pergaminhos lidos, né, no 8º dia do Pessah, da Páscoa judaica. Tradicionalmente, o rabino Akiba, no século II, ele teria feito menção a esse livro, comparando exatamente com esse Santo dos Santos, como o lugar mais sagrado do tabernáculo ou do templo, o uso do superlativo. Então, o Cântico dos Cânticos, conhecido nas versões bíblicas no português como Cantares, na verdade, ele é o Cântico dos Cânticos, o melhor dos cânticos, certo? Assim ficou conhecido. Com relação à autoria, há um debate acadêmico, não dá para a gente, de fato, se aprofundar diante da exiguidade do tempo, mas vejamos, pessoal, tradicionalmente, a autoria ela é atribuída a Salomão. Nós temos evidências internas, ou seja, várias porções bíblicas que fazem, de fato, referência ao próprio Salomão. Vamos encontrar em Cantares, capítulo 1, versículo 1, Cantares, capítulo 1, versículo 5, Cantares, capítulo 3, versículo 7, Cantares, capítulo 3, versículo 9, Cantares 3:11, Cantares 8:11 e 8:12. Ele teria escrito, possivelmente, antes, né, da sua queda, diante da idolatria, do capítulo 11, versículo 3 a 7, do livro de 1 Reis, de acordo com essa teoria. E, ainda no tocante à evidência interna, a própria expressão que nós encontramos no livro de Cantares, né, no início, o Shir HaShirim, Axé,
Li Shilomo. O Li Shilomo aqui, de onde vem o termo primeiro, Salomão, certo? Shilomo é prefixado pela preposição le, que aqui, no caso, diante de um Shevá, então ela passa a ser utilizada como li. Então, nós temos aqui para o A, Salomão. Então, essa preposição li, ela indica uma direção ou um pertencimento. Então, seria também uma outra possibilidade, atestando a autoria salomônica. Ele teria escrito exatamente no período, né, de paz e de prosperidade, certo? Sim, ainda voltando à questão da data, então a datação possível, 950 a 965 a.C., que nós temos uma possibilidade, não uma data de fato exata, né? Uma possibilidade. Concernente aos métodos de interpretação, temos basicamente 4 métodos. O primeiro, o chamado método alegórico. Isso quer dizer que há uma interpretação oculta no texto, uma interpretação que transcende o sentido literal, que pode ser também uma interpretação espiritual. E aqui nós temos, de um lado, os judeus, que eles conseguem enxergar nesse livro a relação de o eterno com relação a Israel, e do outro lado, os cristãos, que também conseguem enxergar a relação do amor de Cristo para com a igreja. Os judeus, eles ovacionavam tanto o método alegórico, que o próprio tratado de Sanhedrin, que pertence ao Talmud, é dito que quem recitar um versículo do Cântico dos Cânticos como se fosse uma canção secular, traz um mal ao mundo. Então, a gente percebe uma certa proibição à interpretação com uma abordagem literal do texto de Cantares. Há ainda uma inferência à proibição da leitura de um judeu antes dos 30 anos, concernente ao livro de Cantares. De modo que, ainda seguindo essa questão do sentido alegórico, né, os críticos modernos, eles alertam um certo perigo na busca, né, pela a questão do significado espiritual oculto, que transcende o sentido literal ao texto sagrado, no tocante a um afastamento da questão do contexto literal, e que pode resultar na questão da chamada exegese, né? Exegese. O sentido literal ou natural seria uma interpretação realista, que vê o livro como poemas lírico sobre o amor humano, uma relação da noiva com o noivo, são apaixonados, externam amor um para com o outro, a questão do cortejo e depois o próprio casamento. Então, não excede esse sentido aí, histórico, literal e realista. A abordagem típica consegue combinar o alegórico e o literal. Consegue, de fato, identificar o sentido histórico da relação, de fato, humana, mas também a fazer uma associação também tipológica ou simbólica dentro de todo o texto. A abordagem dramática, ela consegue enxergar o livro como um drama, onde encontramos o amor do noivo para com a noiva e um terceiro personagem formando uma espécie de um triângulo amoroso, que seria o pastor, que é uma abordagem descartada pela ortodoxia.
podemos afirmar assim. Propósito do livro. Então, o livro ele serve como uma espécie de uma advertência contra